Então, vamos lá. Olá, esse é o Samurai Morcego Podcast. Meu nome é Rodrigo. Eu sou o Calu. E hoje vamos comentar o capítulo 867 de One Piece. Feliz aniversário. O capítulo começa com o Lord Fallbeard, né? Levando um verdadeiro pilão da Big Mom quando ela era criança, né? Quando ela estava lá destruindo a vila de fome, né? Atrás daquele doce Senla, né? Depois de 7 dias sem comer nada devido ao festival de solstício de inverno lá, festejado pela Vila de Gigantes. Como esse Lord Fallbeard, né, era um dos guerreiros, o guerreiro mais antigo, né, da ilha, do mundo, na verdade, e ele já tinha quase 400 anos de vida, ele não resistiu a esse ataque da Big Mom e acaba morrendo, né, poucos momentos depois. Para impedir que a Aline acabasse destruindo mais a vila, a Mãe Caramelo invoca o que parece ser o Zeus e o Prometheus, né, que a Big Mom usa nos dias atuais para parar o incêndio da Casa dos Gigantes. Ela faz um trato, né, a Mãe Caramelo faz um trato com os membros da vila para que a Aline não seja executada pelo que ela tinha feito, né, pelo que ela tinha acabado de fazer, de destruir a vila toda, e acaba saindo de Elbaf junto com as outras crianças do orfanato, né. A gente acha que ela fez isso, né, a princípio a gente acha que ela fez isso por conta de que ela é bondosa, de querer o bem da Lily e das crianças. Ela, na verdade, é uma vendedora, né, de órfãos que trabalha para a Marinha, né, entregando essas crianças aos cuidados da CP, né, de uma das CPs, para que eles fossem treinados como espiões, né, e crescessem e virassem representantes aí da Marinha, do governo. Ela acaba estabelecendo esse orfanato em uma nova ilha, e combina com a Marinha que ela vai entregar a Charlotte Line, que tem esse, né, ela fala para eles que ela tem esse potencial de ser uma grande arma para a Marinha, porque ela, com 5 anos, acabou conseguindo destruir, né, quase uma vila inteira, e ela promete para a Marinha que dali a algum tempo ela iria entregar aos cuidados deles no futuro, né? Porém, no dia do aniversário de 6 anos da Lily, ela, né, após comer todo aquele bolo que as crianças fizeram para a Lily, né, junto com a mamãe Caramelo, as crianças e a mãe Caramelo somem, né, desaparecem misteriosamente, deixando uma Lily ali desolada e com um grande trauma acerca desse momento até hoje, né? E aí a gente tem um pouco dessa, né, a gente fecha o flashback finalmente com essa explicação, entre aspas, sobre por que a Mãe Caramelo é tão importante pra Lynn e pra Big Mom. Bom, o que você achou desse capítulo, Calu? Nossa, vamos lá. Esse capítulo eu gostei demais, demais mesmo. Assim. Teve muita coisa acontecendo. Ele foi, tipo, ele já acabou o flashback. E ele acaba do único jeito que podia acabar, né? Assim, deixando algum mistério no ar e não continuando, e voltando ao ponto que tava lá na saga da Big Mom, né? E aconteceu muitas coisas, por exemplo, assim, você viu como tipo, surgiu o espírito do sol aos Zeus, né? Os Zeus e Prometeus. Você vê que foi só um que apareceu, a gente não sabe como o outro apareceu, né? Aconteceu o que mais? A gente viu, tipo, uma nova face da Mãe Caramelo. Então, assim, o capítulo em geral aconteceu muita coisa. Já terminou o flashback e andou demais e me surpreendeu em alguns momentos. Revelou algumas coisinhas, tipo, como surgiu o Zeus. A Mãe Caramelo tinha um poder sinistro que, assim, será que é o quê? Será que é uma Akuma no Mi? Será que é algum outro tipo de poder? Que não é hacking, né? Também não parece muito Akuma no Mi, porque, tipo, ela não... Você vê que ela controla o fogo, invoca um espírito, sabe? Sei lá, talvez ela seja uma espécie de xamã, não sei. Enfim, gostei pra caralho. Você gostou? Eu também gostei do capítulo. Ele foi, sei lá, menos previsível do que eu imaginava, né? Nossa, algumas teorias que a gente tinha foram confirmadas aí, outras não, e algumas que a gente nem tinha ideia, né, apareceram. Mas assim, eu achei que podia ter, sei lá, eu gostei de deixar algumas coisas no ar, assim, mas eu também gostaria um pouco mais de resolução, já que tipo, a gente interrompeu o clímax do arco, eu penso que podia ter deixado até um pouco mais de explicação para alguns pontos, tipo o mistério do que é realmente a Big Mom, sabe? Tipo, porque eu acho que isso faz parte da história principal da série, eu acho, no geral, sabe?
Eu acho que até é mais uma confirmação nesse capítulo de até não ter explicado muito bem, porque agora fica, sabe, esse negócio mais pra frente até, tipo, o que é a Big Mom, sabe? Porque fica, né, se ressalta que ela não é um gigante comum, ela, sabe, ela tem essa força quase sobrenatural dentro dela, e isso antes dela ter esse negócio dos Zeus e Prometeus, que, tipo, é explicado, né, que vem da Mãe Caramelo, né, então, assim, tipo, o que é essa pessoa, sabe? Mas é legal por um lado, sabe? É legal porque, mas assim... a gente sabe que o Luffy não tá pronto pra enfrentar a Big Mom agora, sabe? Que ele vai ter que enfrentar ela no futuro de novo, sabe? Porque ela é um dos seres mais fortes do mundo. Se ele vai encontrar no futuro de novo, não faz mal ele deixar algumas explicações profundas sobre a personagem lá na hora crítica mesmo, sabe? Eu queria mesmo que ele andasse logo, porque assim, a gente já tá bastante na saga da Big Mom. E agora, tipo, assim, prometia parar por mais um montão de tempo, sabe? Não precisava ser explicado agora. E fizeram direitinho. Mas assim, é que, tipo, que, sei lá, eu acho que, por exemplo, esse foi o arco da Big Mom, sabe? Não vai ter, eu espero realmente que ela, assim, ela volte como um personagem da série, mas que ela não tenha que voltar pra, tipo, explicar de novo várias coisas, entendeu? Tipo, sobre ela, sabe? Que ela ainda tenha mais uma parte que tenha um foco sobre ela. Tipo, já deu, entendeu? A gente não precisa mais disso. A gente meio que segue em frente. Agora a gente tem que... Agora, por exemplo, tem que focar no Kaido, por exemplo, que a gente não tem quase nada sobre ele. Então, assim, eu queria que fosse explicado mais, porque é a chance de explicar isso sobre ela. Porque eu não quero que a série ainda fique voltando nela depois, olha, tinha mais isso, aí, tinha mais esse detalhe, aí, tinha mais essa coisa, tipo, não, assim, sabe? Senão fica uma coisa assim, fica uma extensão demais de coisas, de mistérios e tudo mais. É que eu realmente acho que esse negócio dela, sabe, do mistério dela, de quem ela é, pode ser algo realmente importante daqui pra frente, pode ser, né, pode ser até alguma coisa relacionada ao passado perdido, eu não sei, tipo, pode ser uma maluquice gigante, né? Mas como a gente viu aqui, o Oda, ele sabe esconder algumas coisas e assim, às vezes são coisas, reviravoltas que você olha e você fala, como eu não percebi isso antes, né? Tipo, porque como eu sempre falei, o Oda, ele esconde, né, a personalidade dos personagens, ele não é que esconde, né? Ele coloca a personalidade dos personagens logo no rosto, ou na aparência, né, daquele cara, daquele personagem. E, assim, olhando para a Mãe Caramelo, a gente podia ter uma ideia de que ela tinha algo, sei lá, meio nefasto aí, meio escondido por trás, porque ela não tinha uma cara de freira, né, ela tem esse negócio de ficar fumando cigarro e tudo mais. Então, assim, ele já colocou de alguma forma de que ela não era simplesmente quem ela aparentava ser, assim, né? Mas o interessante é que, além dela ser, né, essa contrabandista aí de órfãos, ela também tinha esse poder, né? E aí, bom, aí assim, né? Tipo, pode ser algo que o Oda fez intencionalmente para enganar a gente e que depois vai ser revelado que não é bem isso, mas você liga os dois pontos, né? No começo a gente vê, no começo do capítulo, né, a gente vê o que a Big Mom faz quando ela tá com fome, né? E o que ela faz quando ela tá assim, quando ela tá comendo, ela não percebe o que ela faz, ela destrói tudo. E no final do capítulo, todas as crianças e a Mãe Caramelo somem depois que ela comeu um bolo gigantesco de sêmola. Ou seja, ela comeu a Mãe Caramelo e as crianças, pra mim. Então, assim, pra mim não, porque assim, tem uma dica muito simples pra ver isso, que assim, se a Big Mom, se a Mãe Caramelo que faz o selamento dos espíritos lá e faz os Zeus e Prometeus, por enquanto só tem o Sol, cadê a nuvem do trovão lá? Falta outra, não tá morta não. Mas assim, tipo, você lembra que ela pega os poderes dos outros, meio que, tipo, sugando, né, eles, assim, de alguma forma. Tipo, ela suga a alma dos outros lá, ela faz aqueles contratos lá com as pessoas, tem aquela roleta e tal. Ela pode ter sugado a Big Mom, e por isso que ela tem os poderes da Big Mom, não, da Mãe Caramelo, e por isso que ela tem esses poderes agora, entendeu? Ela sugou a Mãe Caramelo, e ela incorporou... Mas ela não tinha comida com Akuma no Mi ainda. Não, mas aí que tá. O que é
o poder da Big Mom, que vem dela, e o que é poder da Akuma no Mi, e o que é poder que veio da Mãe Caramelo, entendeu? Tipo, tem várias coisas aí, entendeu? Tipo, eu acho que o poder inato dela, assim, tipo, o poder que é dela mesmo, é esse negócio de, tipo, pegar as coisas pra ela, entendeu? Possuir as outras pessoas, possuir não, sugar a alma, né, a essência das outras pessoas e depois transformar em outras coisas. Eu acho que é isso que vem. E aí, o poder dos Zeus e do Prometheus foi, o primeiro poder que ela pegou. Por isso que ela sabe tanto, né, ela tem tanta... assim, ela tem tanta habilidade com eles, ela colocou um em cada mão, né, de alguma forma. Então, assim, eu posso estar enganado aí, também, me corrijam aí, ouvintes, mas é o que eu suponho, né, que, tipo, ela tenha, talvez ela tenha comido uma Akuma no Mi quando ela era antes, sabe, quando ela tinha 4, 3 anos. E aí era esse poder de pegar as habilidades dos outros, entendeu? Ou ela é exatamente um experimento, né? Que criaram exatamente para meio que sugar as Akumas no Mi dos outros, entendeu? Tipo, tem muitas possibilidades aí, mas o que para mim ficou claro é que o Oda ele falou assim, olha, a Mãe Caramelo, assim, a Big Mom, ela destrói tudo e ela não percebe o que ela tá fazendo quando ela tá com fome. A Mãe Caramelo, na outra parte do capítulo a Mãe Caramelo tem esses poderes que a Big Mom tem agora. E no final do capítulo ele fala, a Mãe Caramelo sumiu. Tipo, ele pode ter feito isso intencionalmente pra gente ser enganado depois, mas também pode ser, tipo, exatamente um discurso dele, falando assim, ó, é isso aí, se juntem os pontos e liguem e falem, olha, ela comeu a Mãe Caramelo. E ela não percebeu, entendeu? Porque era esses negócios né? Tipo, o bolo lá que ela tava comendo era feito de sêmola e a gente sabe o quanto ela era fascinada por esse doce, então ela entrou em estado de berserk lá sem perceber e acabou comendo todas as crianças também, todo mundo, entendeu? Falando no bolo, se chama Croquembouche, né? É legal assim. esse que eles mostram, né? Que aquele bolinho que ela tá, aquele doce que ela tá correndo pra caramba no começo da saga, a história do doce, né? Foi tipo um doce especial pra ela, por isso que ela pirou aquela vez, foi legal. E também é um doce que também, como um sêmola, ele existe mesmo, né? É uma sobremesa tradicional francesa. Ele não é feito de sêmola, ele é feito de carolinas recheadas com creme e finalizadas com calda crocante de caramelo. Então, tipo, ele realmente existe, mas assim, então, sei lá, eu achei interessante todo esse contexto que ele coloca, né, e ele não exatamente explica, o que eu ficaria com medo é que não é isso, e na verdade a Mãe Caramelo tá viva o tempo todo, e ela vai aparecer de uma forma, sabe, tipo, meio Deus Ex Machina, assim, e aí, sabe, tipo, vai salvar o dia, alguma coisa assim. Esse elemento da história pode ficar forçado de alguma forma daqui pra frente, entendeu? Então eu tenho um pouco de medo disso, de o Oda ter deixado essa ponta solta exatamente pra depois, não era isso, e a Mãe Caramelo, ela é tipo alguém que tá aí por trás da história o tempo todo, sabe? Tentando voltar a se encontrar com a Big Mom, sabe? Alguma bosta assim. Mas, tipo, eu acho que seria muito interessante se ela simplesmente tivesse comido todo mundo, entendeu? Pra mostrar realmente que ela é um monstro, sabe? Tipo, a Big Mom, ela é um monstro. Tipo, mesmo ela pode ter até... E assim, pra mostrar que é um monstro, ela foi uma das únicas personagens que matou alguém de verdade no One Piece, né? E na série já é raro alguém matar alguém, imagina quando é uma criança ainda. Com 5 anos de idade ela matou um gigante, entendeu? E ela deu um pilão ali monstruoso, entendeu? Que deve ter quebrado as costas do cara. E aí, tipo, então assim, é interessante isso. Mostra realmente que ela não sabe, ela não tá de brincadeira, ela não é uma Yoko por acaso, ela não fez esse império dela por acaso aí também. E assim, é interessante também que o Oda, ele não se estendeu muito, né? Foi só 2 capítulos mesmo de flashback, a gente já tava achando que ia ser um eu achei que a gente ia acompanhar esse flashback da Big Mom bem uns 2, 3 meses.
Eu achava que, assim, no mínimo seriam 3 capítulos, né? Que aí no terceiro teria mais ou menos o que aconteceu nesse final, que já ia conectar com o que estava acontecendo no presente. Mas isso, na verdade, não. Tipo, ele deu uma corrida aí nessa parte que mostra a Caramelo estabelecendo o orfanato em outra ilha e tal. Não fala, né, o nome da ilha exatamente, mas o engraçado é que é uma ilha que até me lembra um pouco o próprio reino da Big Mom, porque tem essas colinas meio arredondadas. Verdade. Pode até ser o lugar que a Big Mom colocou, né, o castelo dela. Pode ser até o lugar que... Assim, é até mais provável, né? Que ela foi lá, tipo, ela se sentiu abandonada e transformou aquela ilha no lar dela. Tipo, como ela queria, tipo, ter a família dela, ela falou assim, agora a ilha inteira vai ser minha família, já que ela é forte pra caralho, ela fez isso à força, né? E aí a gente vai para uma parte também muito interessante, que é a parte que ela começa a conversar com uns membros da Marinha, né, uns caras da CP, que a gente, né, eu não sei qual, ele não fala exatamente a CP, né, fala CP mas assim, eu tenho as minhas suspeitas que seja a CP0, porque eles estão com umas máscaras muito parecidas com aquele grupo que apareceu em Dressrosa e foi, né, denominado como CP0, né? Foi a primeira vez que a gente soube que existia, sei lá, tipo, esses caras, eles me lembram a CP0 que apareceu em Dressrosa, que era esse grupo aí, meio misterioso, com essas máscaras. Ela fala com eles, dizendo que, tipo, eles, né, as CPs, eles só, pelo menos naquela época, não sei se aconteceu alguma outra coisa para mudar isso, que eles só se importam com a proteção dos Tenryubitos, né? E aí pode ter uma conexão aí, né? Essas máscaras e essas pessoas, né? Você vê pelo menos 3 pessoas aí falando com ela, um cara alto com uma barba e esse cara sentado com um chapéu. Seria interessante saber quem são essas pessoas por trás dessas máscaras, mas eu não sei se um dia ele vai explicar isso. Mas, assim, é interessante que, né, existe esse contato. E aí, ela é uma contrabandista de órfãos que dá, né, as crianças para a Marinha, para elas serem espiões depois. Isso me lembrou, né, tipo, mais ou menos um passado, né, de um personagem que era o Rob Lucci, lá de Enies Lobby. Eu fui até atrás, eu não encontrei exatamente se é mencionado da onde o Rob Lucci ele veio, mas eu acho bem provável que todas aquelas crianças, todos aqueles caras do CP9, o Blueno, o Caco e tudo mais, eles também eram órfãos e acabaram sendo dados. Mas não exatamente por... Nossa, ia ser muito louco se aparecesse no final, sei lá, tipo... alguma revelação, não precisa nem se encontrar a Big Mom com nenhum deles, sabe? Tipo, mostrar a Big Mom, não tem como, né, pra mãe Caramelo. Mas, nossa, assim, muito louco se mostrasse que foi, tipo, todos ali vieram da Casa do Cordeiro, sabe? Eu não acho que exatamente veio do mesmo orfanato, eu acho que existem vários orfanatos ao longo ao redor do mundo, e que a Marinha vai pegando essas crianças meio que sem identidade, né? Eu acho que é até interessante. Não precisa ser necessariamente da Mãe Caramelo, né? Pode ser de outro contrabandista. Por exemplo, tipo, você vê que existe isso muito em One Piece, essas crianças que não tinham um lar, que, né, elas eram abandonadas, e inclusive, né, o nosso protagonista, o Luffy, ele veio de uma ilha meio assim, né, uma ilha meio abandonada. O Ace, né, por exemplo, ele estava ali meio que também jogado. Seria até interessante se a gente pensasse se essas crianças, né, se o Ace, o Sabo e tudo mais, eles fossem colocados em um orfanato assim e depois virassem membros da Marinha e do governo mundial, né, e não exatamente virassem piratas. É interessante pensar nisso. Verdade, é até interessante pensar se a Mãe Caramelo não tivesse sumido, algum tempo depois ela daria a Big Mom para a Marinha e no final ela seria da Marinha, né, a Big Mom. Ela não seria parte né, ela não seria uma Yonko, ela não seria um pirata. Verdade. Então, por essa coisa que aconteceu, ela acabou não indo pro outro lado, né? E assim, imagina a Big Mom na Marinha, ela seria tipo... Nossa. Ela teria ou um almirante, né? Ela teria uma capacidade de ser assim uma pessoa muito poderosa na Marinha. Eu acho que estaria a nível de almirante. Seria até difícil de controlar ela, né? Porque ela tem esse modo berserk aí, a Marinha teria que lidar com ela de alguma forma, né? Então sabe é interessante uma coisa que eu também gostei desse flashback?
Gostei bastante de ver o aspecto dos gigantes, sabe? Que eles são meio tipo uns vikings grandões, sabe? Tipo, que moram numa ilha, tipo, como se fosse uma ilha de viking mesmo, sabe? A construção parece que as construções de madeira, com as casas, tipo, subida com um tronco de árvore inteiro, sabe? Eles pegam a porra da árvore inteira, corta o topo, corta da raiz e coloca como se fosse, tipo, uma parte da sua parede, sabe? Não picotam a árvore. Eu achei isso muito legal, sabe? O universo dos gigantes aí é muito legal, tem, tipo, potencial pra ser bem trabalhado. Já pensou? Vocês vão pra o BAF agora? E isso começa a lembrar dessa parte, aí já linkou com a Big Mom, fala, nossa, você inventou a Lin Lin, nossa, Lin Lin foi um terror aqui na nossa vila, sabe? Meu Deus, já pensou que legal? Aí que tá, tipo, eu acho que a gente viu menos do que eu imaginava de Elbaf, especialmente, assim, em termos de sociedade, a gente vê uma vila, né? Não dá pra saber se aquela vila é meio que o que é Elbaf, assim. Eu acho que, na verdade, Elbaf é bem maior do que a gente viu. E, assim, lembra que quando aparece, tipo, a ilha de longe, a gente vê meio que uma silhueta de uma coisa bem maior do lado, assim, na ponta leste da ilha. Eu até achei que seria, tipo, algo relacionado a Yggdrasil, né? Aquela árvore mitológica nórdica, que ali seria onde, por exemplo, os reis ou, né, a família real de Elbaf moraria. Então, assim, a gente viu um pedaço só, um pedaço mínimo e da ilha, a gente não sabe exatamente qual que é o escopo, né, total dela, para exatamente aparecer quando o Luffy ou, né, os Mugiwaras ou a história chegar na ilha no momento presente. A gente tem uma noção maior do que ela é. Mas, por exemplo, a gente tem algumas conexões aí que foram, né, tem algumas pontas que foram conectadas de vários gigantes, né? A gente viu um pouco mais do passado do Dory Brog, assim, da tripulação comentando sobre eles, os caras lá, os gigantes que apareceram na ilha de Enies Lobby aparecem lá, o Hajurudin, que, né, ele aparece em Dressrosa, ele apareceu nesse flashback, e o outro gigante também, que eu tinha mencionado ele no podcast anterior, que ele é um dos um dos únicos gigantes que trabalha para a Marinha. Ele é citado pela Mãe Caramelo, que é aquele John Giant, e ela fala, né? E foi graças a ela que eles conseguiram essa conexão, a Marinha conseguiu e trazer esse cara para a Marinha. Não sei exatamente como, se talvez ele era, né, desse orfanato e ela deu ele para eles, né, para a Marinha. Então, assim, tipo, a saga de Elbaf é a saga que eu mais estou esperando pro One Piece, sabe? Por exemplo, a gente sabe que vai ter o Wano, que vai ter o Reverie, que vai ter um monte de coisa, mas, assim, de verdade, acho que o que eu tô mais no hype pra ver atualmente é o Elbaf. Eu não sei, eu acho que eu ainda tô morbidamente curioso por o Wano, porque o Wano vai ser, sabe, aonde, sei lá, tipo, é o Japão, sabe, de One Piece. Então o Oda, ele sempre, né, ele sempre colocou alguns costumes japoneses e tudo mais na série, obviamente, porque é um mangá, né, veio de lá, mas lá é que ele vai, assim, cair de cabeça no mundo japonês, assim, nas mitologias e tudo mais. Então eu espero que seja, sabe, tipo, tão espetacular visualmente quanto, sei lá, foi a Ilha dos Tritões, só que para um mundo do Japão feudal, entendeu? Então, assim, eu quero ver como é essa ilha. Mas Elbaf também, eu tenho muita essa curiosidade pela história da ilha, de como ela como é a estrutura dela, porque a gente viu muito pouco, como eu falei. A gente só viu que, assim, existe aquela vila e tal, mas, sabe, cadê, por exemplo, o Loki lá? Elbaf, de verdade, a gente não viu nada, né? A gente viu o quê? Tipo, como se fosse uma casa da velhinha que tava, tipo, com uns órfãos lá. E assim, de longe, uns gigantes que passavam por perto, mas a gente não viu Elbaf, não vimos costume, não vimos o povo dela, não vimos tudo, sabe? Os problemas que tem aquela ilha, não vimos nada. Por exemplo, a gente tem, né, esse negócio esse festival do solstício aí e tudo mais, que pode até, né, quando eles chegarem na ilha, o Luffy pode estar acontecendo esse festival, né, que eles fizeram, né, na época da Big Mom, porque deve ser uma coisa, né, uma tradição que já vem de muito tempo e continuou, obviamente, depois desse ataque. Então vamos ver, né, o que vai acontecer ainda com essa ilha, mas foi interessante, ao mínimo, a gente ter já visto alguma coisa sobre ela. Mas uma coisa, e próximo capítulo, você acha que vai ser o quê? Vai ter porradaria, vai enrolar um pouco? Próximo capítulo, 668 lá, 868. Eu acho que
Eu acho que vai finalmente, né, concluir essa parte aí da... Você acha que já conclui no próximo? Então a gente já pode esperar bastante do próximo. Não vai concluir o arco. Eu não tô falando isso. Eu tô falando que vai concluir a treta, né? Tipo, alguém vai atirar nela. É o que eu acho que vai acontecer. Obviamente que o Oda, ele surpreende. Às vezes ele coloca um negócio ali e não vai acontecer essa finalização da Big Mom, né? Eles não vão exatamente atacar ela, jogar aquele míssil lá. Pode acontecer isso, pode não acontecer, mas eu acho que, tipo, em termos de estrutura de história, eu acho que a gente chegou no ponto final do clímax, assim, e agora, depois os próximos capítulos vão ser, tipo, a conclusão, vão ser, tipo, eles fugindo e tudo mais, mostrar o after party aí de todo a festa de chá. Mas, assim, agora ele vai finalmente começar a finalizar esse clima. Sabe uma coisa que eu tava pensando? Tava pensando que, assim, todo final de saga do One Piece, né? Depois de enfrentar todos os problemas que a saga tipo, apresenta para os personagens, para os nossos heróis, eles têm sempre um momento de descontração, né? Uma festa, tipo, tipo, em Telebark, sabe? Depois de tudo que aconteceu, eles foram lá na festa, vão comer, eles sempre vão comer, fazendo uma festança, né? Cantar, essas coisas. Nessa ilha, nessa arco da Big Mom, não tem muito como, porque assim, eles não vão enfrentar, não vão ganhar nada, né? Eles não vão, entre aspas, assim, merecer uma festa, né? Eu acho que essa vai ser uma das primeiras vezes que a gente vai ver um final de saga onde tipo, não vai ter uma festa, sabe? Vai ter uma festa de comemoração. Vai ser como se fosse uma espécie, assim, entre aspas, de derrota pro grupo. Derrota não, porque eles foram lá pra buscar o Sandy, né? Mas derrota porque eles não venceram, não salvaram o dia da ilha, né? Eu acho que seria ótimo se não tivesse isso, porque primeiro que não faz sentido nenhum não ter condiz, uma festa. Não condiz na ilha. Uma festa agora, tipo, vocês não fizeram nada, né? Só vão buscar o Sandy, apanhar e voltar. Só se, sei lá, a Big Mom virar amiguinha dele de alguma forma, sabe? Tipo, ela explicar pra ele. Eu boto fé no outro que não vai inventar uma parada dessa pra nós. Ia ser muito broxante, né? Mas assim, tipo, realmente. E assim, eu não acho. Esse arco não foi exatamente uma ilha tradicional de One Piece, assim, né? Uma Alabasta, Skype, que, tipo, tem todo um desenvolvimento e fecha e, tipo, acabou ali, o vilão foi derrotado, tá, vamos embora. Tipo, o que aconteceu aqui vai ter consequências ainda muito grandes para os outros arcos. Então, assim, tipo, a gente tá meio que numa ilha meio, sei lá, Impel Down, assim, sabe? Que, tipo, uma coisa vai conectar a outra. Tipo, a gente não vai terminar isso e tarará, sabe? Por exemplo, Pancada... Parece a saga da guerra, sabe? Onde, tipo, eles foram pra fazer alguma missão, mas uma missão que não era, tipo, conhecer ele, não, é uma missão. Foram lá, meio que falhou, né? Porque o Ace morreu. E depois voltou, tipo, e aquilo mudou um pouco o cenário, sabe? Assim, influenciou em tudo que aconteceu depois, mas não foi, tipo, uma saga, uma ilha tradicional mesmo. Aqui a gente vai ter uma série de ilhas que vão meio que se conectar, eu acho. Uma série de arcos que vão se conectar, entendeu? E que não vai ser exatamente essa tradição, porque é exatamente, né, a gente chegou numa parte da história que precisa de coisas mais desenvolvidas e não só essas histórias fechadas de ilha, sabe? Porque a história já tá assim, se formando num arco muito maior do que simplesmente, a gente chegou numa ilha, resolveu o problema, vamos embora. Não, tipo, as coisas estão muito maiores, as consequências estão maiores, então, assim, vai ser interessante ver a história agora indo para outras paradas, assim, do que simplesmente ficar nesse negócio de ilhas tradicionais da série, assim, tipo, eu acho que, por exemplo, quando eles chegarem em Elbaf, se eles chegarem em Elbaf, tipo, ou todo esse drama de gigante dos Yokous vai ter terminado de alguma forma, ou ele vai continuar, sabe? Tipo, eles vão ter que chegar lá para alguma coisa e aí eles já vão partir para outra e aí, sabe? Tipo, uma coisa vai levando a outra. Seria ótimo se a série, a partir de agora, fosse uma atrás da outra, assim, até eles chegarem no final, sabe? Da série. Mas eu ainda duvido que não aconteça isso porque a série é muito grande e ainda pode ter muita coisa rolando. Mas, enfim, só para terminar aqui, só uma curiosidade, não sei se você percebeu que tem uma referência aí a uma canção, né, que já tinha sido sim, a Binks falada, né?
Nossa, tipo, eu adoro essa música, eu sei cantar, mano. então, a gente sabe cantar graças ao anime, né? Que colocou a música lá. É legal, pelo menos, que o anime ele faz isso, né? Eles colocam a música do que aconteceu no Porque assim, no mangá. mangá eles cantam, né? Você mostra um pouquinho da letra, mas assim, é uma cantoria, né? Você não tem uma música, não tem nada pra se relacionar. Assim, aquele momento eles cantaram. Aí, com o anime, você tem algo pra se relacionar. Você fala, nossa, a música é assim, né? Você vai cantando junto, Sim, até recentemente, eu não tô vendo o anime, mas até recentemente eles fizeram também uma versão musical da apresentação da Big Mom, que ficou bem legal, assim, a música. Ficou bem legal ouvir também. Então, assim, tipo, é legal que eles sempre pontuam assim, e aí tem essa referência, né, ou seja, tipo, Bin Sake não é exatamente uma música, né, que ninguém conhece, é uma música meio, todo mundo já ouviu falar no mundo de Não, One Piece. mas isso eu já sabia, porque eles contam isso quando... porque tipo, o Luffy falou, nossa, mas essa música eu também sei, e começou a cantar, depois mostraram um pouquinho disso, essa música é meio que uma música famosa do universo do One Piece aí. Bom, e vamos para as notas, né? A gente ainda não deu as notas. Eu dou 8,5. 8,5? 8,5 o capítulo foi bom, ele mostrou algumas coisas, sabe? Mostrou. Primeiro que assim, ele foi rápido, já terminou, e eu gostei bastante disso. Deixou assim, espaço para você teorizar em cima, né? Isso é importante, principalmente flashback. Deixou você com um monte de dúvida na cabeça, me deixou animado para ver o Bak, agora tudo relacionado com a Big Mom. Interessantíssimo demais, dou 8,5. Bom capítulo. Bom, assim, eu acho que eu vou dar um 8, porque eu achei que, como eu falei, tipo, teve algumas coisas que eu tenho um pouco de medo daqui pra frente de elas serem usadas de uma forma meio errada, sabe? De uma forma meio, como eu diria, meio Obito Tobi de Naruto, assim, tipo, a gente deixa essa ponta solta aqui, uma hora a gente explica, sabe? Tipo, eu não queria isso, eu espero realmente que, sei lá, a Mãe Caramelo foi comida pela Big Mom e por isso que ela tem esses poderes, ponto final, sabe? Tipo, e não seja assim, na verdade, a Mãe Caramelo é uma revolucionária e agora ela tá tentando salvar todo mundo, sabe? Tipo, uma bosta assim, e a gente achando que ela tava morta, tipo, tem formas de usar isso de uma forma meio barata que eu não gosto. Então, assim, agora a gente não tem noção, né? A gente não dá para especular exatamente, né, só por essa parte. Mas, assim, pelo menos o capítulo ele foi direto no assunto, apareceu, né, teve todo um contexto aí pela situação da Big Mom, pelo menos dos poderes e do sumiço da Mãe Caramelo. E agora a gente tem, sei lá, é interessante voltar ao presente agora da série, bem nessa página final, com ela gritando, que era algo que a gente esperava, mas agora a gente tem um contexto, né? A gente tem um contexto pelo que ela tá gritando ali, né? Tipo, a gente tem o contexto do trauma da Lily e eu acho que ele conseguiu fechar... Depois de tudo, no capítulo, eu senti que, assim, esse flashback, a intenção dele nunca foi mostrar o passado da Big Mom, entendeu? O flashback ele só serviu para contextualizar o grito que ela ia dar. Sabe, tipo, chegou a hora dela dar o famoso grito. Mas só pra você entender, deixa eu botar aqui 2 capítulos rapidinho, por que ela tá dando esse grito, sabe? Pra depois você não ficar se perguntando depois, pra matar uma dúvida logo, pra ele poder trabalhar nas outras dúvidas, nos outros mistérios que ele tem pra resolver, entendeu? Uhum. Eu acho que foi isso mesmo, assim, se você vê, assim, no escopo geral. E assim, também, né, tipo... como foi um flashback curto, na leitura de um volume, isso vai ser bem rápido, assim, tipo, 2 capítulos, né? Então, não vai ocupar nem metade do mangá. Então, foi bom por isso. Eu acho que, às vezes, a gente percebe que o Oda, sei lá, ele... Né, a série ela é consistente, mas às vezes tem coisas que a gente pode reclamar, né? E eu acho que o Oda, às vezes, dá pra ver que ele aprende com alguns erros dele, assim, tipo... Eu acho que Dressrosa foi longa demais e teve flashbacks demais e agora, por exemplo, ele tá dando uma suprida, assim, ele tá meio que tirando um pouco, né, a mão no acelerador dos flashbacks para colocar umas coisas um pouco mais diretas ao assunto. Então, sei lá, pelo menos isso foi bacana. Mas é isso, então. Agora vamos ver aí, vamos voltar ao presente, né, da série, no auge aí da batalha.
Vamos ver o que vai acontecer com a Big Mom, vamos ver o que vai acontecer com o Luffy aí, que aparece rapidamente em um quadro nesse capítulo. Vamos ver aí como vai fechar esse arco, né? Que foi um arco bem movimentado, eu diria. E vamos ver o que vai acontecer, né? Para ligar ao país de Wano e ao Reverie, qual que vai ser o primeiro aí que vai aparecer e o que vai realmente, né, causar daqui para frente todo esse bafafá aí, toda essa treta com a Big Mom. Mas é isso então. Obrigado por vocês terem ouvido até aqui. Se você curtiu, dá o curtido aí no vídeo. Comenta aí o que você achou, as especulações que a gente sempre faz aqui, as teorias e tudo mais. E se inscreva no canal se você ainda não está inscrito. E a gente vai ficando por aqui. Falou! Falou!